É isso aí, alunos. Agora sim nós vamos começar um conteúdo novo referente a essa nossa aula. Como eu disse, seria o nosso 8º encontro, né? Do dia 25 de março. O conteúdo destinado a esse encontro é emancipação. Eu vou fazer a leitura desse texto, porque talvez não esteja muito nítido para você. Você para e anota no seu caderno, por gentileza. O que é a emancipação, né? É um ato de antecipação da capacidade genérica, ou seja, a pessoa emancipada adquire a capacidade genérica antes dos 18 anos. Então veja, para aquele relativamente incapaz, para aquela pessoa entre 16 e 18 anos, é possível que a gente consiga antecipar essa capacidade plena dele, que ele adquiriria em regra só aos 18 anos. É possível que a gente consiga antecipar essa capacidade plena para que ele possa exercer os atos da vida civil dele sem a requerida assistência? Sim, é possível. E qual é o instrumento jurídico, né, que a gente tem? O que é que o direito nos traz para que essa incapacidade relativa possa ser suprida? Isso se dá então por meio da emancipação, ato de antecipação da capacidade genérica, né? Daquela capacidade de fato, não da capacidade de direito. A de direito todos têm, mas da capacidade de fato, aquela capacidade de exercício, é possível ser antecipada por meio desse instituto, do Instituto da Emancipação. Bom, a emancipação implica a cessação da incapacidade, ou seja, faz cessar aquela incapacidade, a pessoa se torna apta para praticar todos os atos da vida civil. Essa emancipação pode se dar por consentimento dos pais, por ordem legal ou judicial, ou seja, existem 3 tipos de realizar a emancipação. Esses tipos são trazidos pelo nosso legislador, pelo Código Civil, lá no artigo 5º. Então, nós vamos fazer a leitura. Se você estiver aí com o seu Código Civil, por gentileza, pegue lá e vamos acompanhar comigo esse texto da lei. O legislador diz assim: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aí vem o parágrafo único e diz: cessará para os menores a incapacidade, e aí ele vai trazendo quais são os casos em que cessará essa incapacidade. Primeira situação, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ele traz esse primeiro inciso e depois uma série de outros incisos, mas nós vamos iniciar entendendo este primeiro caso, né? Como é que se dá essa emancipação trazida pelo inciso primeiro? Então, ali no inciso primeiro a gente já consegue perceber que existe essa emancipação voluntária, quando ela é feita pelo consenso dos pais. Os pais entendem que aquele menor já se encontra apto para praticar os atos da vida civil e, portanto, os próprios pais decidem emancipá-lo, torná-lo apto para essas práticas. A gente tem também a emancipação legal, quando a lei diz ali na sequência do artigo em quais casos isso seria possível, e também a judicial, quando o juiz, por uma situação específica, que daqui a pouco nós vamos ver, ele entende que é possível também proferir essa antecipação da capacidade. Bom, então estão aqui as 3 hipóteses de emancipação: a convencional ou voluntária, a judicial e a emancipação legal. É importante que você se lembre dessas 3 formas, desses 3 nomes.
Bom, e o que é então essa emancipação convencional ou voluntária, né? Como eu disse a vocês, vocês vão encontrar na doutrina esses dois nomes, ou convencional ou voluntária. Bom, essa emancipação convencional, é importante que você se lembre que ela só vai se dar para aqueles que já tiverem chegado à idade de 16 anos. Então, entre os 16 e 18 anos, é possível que, por convenção dos pais, ou seja, quando os pais entendem que aquele menor tem essa aptidão, eles fazem esse ato para que esse menor adquira essa capacidade plena, tá? Então, só para maior de 16 anos, decorre do acordo entre o pai e a mãe, que concorda a respeito do discernimento do filho maior de 16 anos. Então, o pai e a mãe, entendendo que ele já tem discernimento suficiente, eles podem fazer isso. Pode acontecer a situação em que nós não temos um dos genitores. Então, imagine que um dos pais é falecido ou é ausente, né? Então, a manifestação no sentido de concordar para que aquele menor adquira aquela emancipação, que ele seja emancipado, aí pode advir de um só dos genitores. Mas se eu tenho os dois genitores, ainda que separados, por exemplo, é necessária a manifestação e a concordância desses dois genitores. Se um dos genitores não concorda, não aceita que o filho já esteja apto para esse ato de emancipação, aí neste caso não haverá emancipação voluntária. Aí a gente pode ter um outro tipo de emancipação que daqui a pouco nós vamos conversar. Mas para haver a emancipação convencional, voluntária, os dois genitores devem manifestar o seu consentimento. E um outro ponto que é importante é que essa emancipação não se dá de maneira automática. É preciso um ato específico daqueles genitores que vai fazer com que esse menor seja emancipado. E qual é esse ato, né? Lá no artigo 9º do Código Civil, diz assim: serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, e a segunda opção, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Então, a lei traz um requisito específico para a prática desse ato, que é o registro dessa emancipação no cartório competente, que no caso é o próprio cartório que fez a certidão de nascimento daquela pessoa. Então, deve ser registrado naquele cartório para que esse ato se torne público e se saiba, então, que aquela pessoa é uma pessoa que já adquiriu capacidade plena por conta da emancipação. Eu estou dizendo aqui já adquiriu capacidade plena, vocês podem achar numa parte da doutrina que entende que não, que mesmo havendo a emancipação, ele não adquire capacidade plena. Inclusive, quando eu digo aqui que é uma antecipação, né, alguns doutrinadores dizem que não se antecipa. E um ponto importante que você deve observar é que nós estamos tratando especificamente de questões civis. Não significa, por exemplo, que se esse menor venha praticar um ato tipificado lá na esfera criminal, que esses pais não venham a ser chamados de alguma maneira a responder, e nem tampouco que ele não vá responder, imagina que ele tenha 16 anos, né? Que ele não vá responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É possível sim que ele... É possível não, é assim, né? Por força do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, essa emancipação vai surtir os seus efeitos simplesmente para os atos da vida civil. Então, ele vai poder, por exemplo, ir ao banco, abrir uma conta sozinho, sem que o pai precise ir lá assinar. Ele pode exercitar outros atos, comprar, vender, enfim. Mas isso, repito, é só para a esfera civilística, tudo bem? Só para os atos